Ô, Poliana! De boa! Passa lá! Só! Pai seja contigo. Bem-aventurados são os que ouvem e guardam a palavra da profecia deste livro, porque o tempo do Senhor está próximo. Mais do que felizes são aqueles que fazem a vontade de Deus. Há um provérbio que diz, capítulo 15, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Porém, uma língua saudável é a árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Na casa do justo há um grande tesouro, mas os frutos do ímpio, a perturbação. Os lábios dos sábios derramarão conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas o coração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. A resposta branda de Deus, ela desvia o furor, a ira. O furor de Deus é desviado pelo verdadeiro temor, pela verdadeira repreensão. A língua dos sábios, ela adorna, ela leva consigo a sabedoria. Mas, porém, a boca dos tolos, ela derrama tolices. Provérbio 15, versículo 2. A boca do tolo derrama tolices, porém, a língua dos sábios, ela leva a verdadeira sabedoria. Você sabe o que é a verdadeira sabedoria diante de Deus? É você guardar as suas palavras e seguir as suas palavras. Porém,
Não é assim o tolo, pois o tolo ele rejeita as instruções, as repreensões. Continua dizendo o provérbio que até os seus caminhos são abomináveis, pois todos aqueles que rejeitam os caminhos do Senhor, os seus caminhos se tornam abomináveis. Todos aqueles que seguem por caminhos maus, seus caminhos são abomináveis diante de Deus. Todo caminho fora de Cristo é um caminho mau. Todo caminho cujo não é Jesus Cristo é um caminho de perdição. A Bíblia fala que a correção molesta, para o que deixa a vereda, é o que aborrece a repreensão, ele morrerá. Ou seja, o que rejeita a repreensão, ele perecerá. Não seja um homem sábio, seja uma criatura diante do Senhor, aprovado em todo o caminho, se preparando para se encontrar com Deus. Porque o destino, o fim de toda a vida, um dia é estar diante de Deus, tanto para ser julgado para salvação, tanto para ser julgado para condenação. Um dia todos nós estaremos diante de Deus. A Bíblia diz assim que após a morte segue o juízo, então todos estaremos diante do juiz. Porém, alguns para vergonha e desprezo eterno, outros para o gozo eterno, diante do Senhor estarão. A palavra do Senhor fala que os homens que rejeitam a sua correção não prevalecerão. Ou seja, diante do Senhor perecerão, pois serão lançados nos lagos de fogo, a qual a palavra do Senhor diz: essa será a segunda morte. Olha o que diz a palavra em Provérbios 15, versículo 11. O inferno é a perdição, e estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Ou seja, se até o inferno está perante o Senhor, que dirá o coração dos homens. Ou seja, o coração dos homens está sob o poder de Deus. Não há nada que se passa nessa terra, nem pensamento algum, que Deus não contempla ou Deus não conheça. A Bíblia fala: não ama o escarnecedor aquele que o repreende. Ou seja, o escarnecedor não ama aquele que o repreende, e nem se chegará para os sábios. Porém, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O escarnecedor, ele não ama a correção, ele odeia a correção. O escarnecedor, ele faz escárnio da verdadeira correção. Porém, os sábios, a Bíblia fala que se alegram com a correção. Olha o que é proceder sabiamente diante do Senhor. Você saber que seu caminho está te conduzindo à perdição, e assim aceitar a correção para se consertar, se converter. Porém, não é assim com os tolos. Sabe que está errante, indo de mal a pior. Porém, ele odeia a correção e faz um escárnio, uma zombaria das palavras do Senhor, palavras de vida eterna. Porém, a palavra do Senhor fala assim, que o coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estutícia. O coração do homem que verdadeiramente temer a Deus, ele vai buscar o conhecimento. Uma vez tendo encontrado esse conhecimento, ele fará como um homem que sai para procurar coisas preciosas, e quando ele encontra, ele guarda aquilo, as 7 chaves, para não se perder aquilo que foi encontrado, um tesouro que se havia perdido. Assim são as palavras de Deus. Os homens que encontram verdadeiro tesouro, guardam ela em seu coração, para não pecar contra Deus. Como o salmista escreve: escondi as tuas palavras na tábua de meu coração, para não pecar contra ti, ó Deus.
palavra do Senhor, o melhor lugar de se colocar ela, acredite ou não é no painel do carro, não é em cima da estante de casa, não é aos pés da imagem. Acredite ou não, o melhor lugar para se colocar a palavra de Deus é no seu coração. Não é num livro, não, mas sim no coração, como fez o salmista. O salmista Davi, que diretamente foi um transgressor, que pecou gravemente contra Deus, porém diz assim o salmo: eu escondi as tuas palavras na tábua do meu coração, para não pecar contra ti, Deus. É para isso que serve a palavra do Senhor, gerar temor, para que não venhamos pecar contra Deus. Justamente para isso. Não são palavras a serem apreciadas, admiradas, e depois tudo segue adiante normalmente. Mas são palavras a serem praticadas, e são instruções, são correções. Porém o tolo, ele rejeita essas correções e instruções, pois está andando num desvario da sua loucura, na sua insensatez. Ou seja, rejeitando ao Senhor, o homem está andando numa insensatez, numa loucura. Não há uma loucura maior do que você rejeitar as correções divinas de Deus, ou seja, os avisos. Pois os avisos estão sendo dados, os alertas estão sendo emitidos, a trombeta está sendo tocada. Perturbem-se, ó moradores da terra, pois o grande dia do Senhor está próximo. É melhor que se perturba hoje do que abrir os olhos em chamas de tormento e se perturbar para todo sempre. Por isso a palavra do Senhor fala no livro dos profetas: perturbai, ó moradores da terra, tocai a buzina em Sião, porque o Senhor Deus tem uma contenda com os moradores da terra, pois não há benignidade, trocaram o conhecimento da verdade pela mentira, e por isso os homens perecem, porque deixaram o conhecimento de Deus. Deixar o conhecimento de Deus é uma grande loucura, porque o fim dessa vida há uma eternidade, e é para aqueles que se afastam do conhecimento de Deus, a eternidade é de tormento, a eternidade é de ranger de dentes. Melhor é o pouco com Deus, ou melhor um pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. É melhor com Deus no temor do que adquirindo sem Deus e não tendo paz na sua alma. Pois assim são as prosperidades dos homens que não temem ao Senhor. Não há paz em sua alma, não há descanso. A Bíblia fala que há mais amor para aqueles que temem ao Senhor e ajuntam no Senhor do que o boi gordo com ele, junto com ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. O caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, mas a vereda dos retos está bem igualada. O filho sábio se alegrará a seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. Caminho reto, esse é o caminho de Cristo. Sabedoria é andar retamente, é andar com Cristo, é andar em Cristo Jesus. Esse é o único caminho retamente diante dos olhos de Deus. Há caminhos que parecem ser bons aos olhos humanos, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Provérbios capítulo 16. Todo caminho parece ser reto aos olhos humanos, mas porém, pela palavra do Senhor, se prova o contrário. Ou seja, o único caminho reto está de acordo com a palavra de Deus. Tudo aquilo que vem do coração é enganoso. Tudo aquilo que provém de sentimentos humanos não é um caminho reto. Se sentir bem não faz ser um caminho reto aprovado de Deus. Fazer aquilo que te faz bem nem sempre significa fazer a vontade de Deus ou agradar a Deus.
E para agradar ao Senhor Deus, a Bíblia fala que é somente vivendo pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir e vem pelas palavras das Escrituras. A fé vem pelo ouvir e ouvir vem pela palavra de Deus. O provérbio 15, no versículo de número 23 diz: o homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo quão boa é, para o entendimento do caminho da vida, e para cima para aquele que desvie do inferno que está embaixo. Ou seja, o caminho da vida é para cima. E assim a Bíblia fala: aqueles que temem ao Senhor desviam do inferno que está embaixo. O caminho da vida é para cima para aqueles que estão querendo desviar do inferno que está embaixo. Ou seja, o inferno não é aqui na terra. E nunca foi. Um dia também não será. Pois o que nós devemos declarar como verdadeiro é o que está escrito. A religião não é verdade, é Jesus que é a verdade. Por isso declara a palavra de Deus. Devemos crer na verdade. Jesus falou: crê em Deus, crê também em mim. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então creia na verdade. A verdade está dizendo que o inferno é para baixo de nossos pés. Não é aqui na terra, mas debaixo de nossos pés. Provérbios 15, versículo 25. O Senhor arrancará a casa dos soberbos, firmará a herança da viúva. Porém, os homens que temem ao Senhor, Ele firmará os seus pés. E essa firmeza é o lugar de salvação, é a Nova Jerusalém. Você vai querer os seus pés firmados junto de Deus? Ou você vai querer os seus pés firmados ou afundados na ruína, no inferno? Porque aqueles que estão no Senhor, a Bíblia fala que desvia a sua alma do inferno que é para baixo. No inferno você não estará com os pés firmados em lugar algum, certamente somente estará perecendo mesmo. E aqui a Bíblia declara que o Senhor, Ele arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança do viúvo, da viúva e também dos órfãos. O homem soberbo, ele suscita contendas. O homem soberbo, ele é escarnecedor. O homem soberbo, ele vive escarnecendo. É o provérbio que diz, é a Escritura. A Escritura de Provérbio 15, que diz acerca do verdadeiro temor. Porém, a Bíblia fala, no livro de Lucas, capítulo 17, onde as pessoas dizem que o inferno na verdade não existe, ou na verdade não é um lugar, é apenas uma criação, uma doutrina. Porém, começa tudo aqui no livro dos Provérbios, no livro dos profetas. Já começa caindo por terra a mentira de que o inferno será aqui na terra, ou é aqui na terra. Não será aqui na terra. Não será. Não haverá um Armagedon na terra e aqui se tornará um novo céu também, não. Só basta você ser honesto com as Escrituras. Leia Apocalipse 20, você verá um novo céu. Apocalipse 21, uma nova terra, que não é aqui. Mas a Bíblia fala que Deus preparou uma outra dimensão. Sabe o que Deus vai fazer com essa terra? Não vai construir um novo céu e nenhuma nova terra. Está escrito em 2 Pedro capítulo 2. Como tesouro se guarda este mundo atual para o fogo, aonde os céus se passarão com grandes trondos, elementos que na terra existem se desfarão no ardor do furor de Deus. Só basta você ler lá, está escrito em 2 Pedro capítulo 2. É isso que o Senhor Deus, Ele fará com a terra. Não vai sobrar nada. Lembra que Deus destruiu no grande dilúvio a terra? Deus não falou que não destruiria mais com água, mas Deus não falou que não destruiria mais o mundo. Deus falou que não seria mais com água. E firmou o arco da aliança no céu. Todas as vezes que vemos aquele arco no céu,
nós nos lembramos da aliança de Deus. E ali nós vemos ali aquilo que Deus falou para o próprio Noé. Que a partir daquele dia não destruiria mais a terra com água, mas agora há uma outra destruição entesourada para este mundo. E assim a Bíblia fala que este mundo será desfeito com o ardor da ira de Deus, nos quais os céus e a terra, os elementos que nela há, se desfarão com o fogo e se queimarão. Creio no Evangelho, aqui a Bíblia está relatando acerca da verdade de Deus. A verdade que nós podemos declarar como absoluta é a verdade de Deus. Mas as religiões, elas pregam grandes loucuras, onde propõem aos homens várias verdades. Mas Jesus falou em João 17, versículo 17, que a palavra ao Pai, esta é a verdade. Não tem outra verdade. De Deus na terra, a única verdade é a sua palavra. E é sobre ela que eu estou aqui anunciando nesta manhã. Porque em nome de Jesus Cristo, a única testemunha verdadeira de Deus, o Jeová, é Jesus. Não podemos ser testemunha daquele a quem não vimos e não podemos ver a sua face. O próprio Moisés não conseguiu ver a face de Deus. O próprio Moisés viu a glória transitória de Deus pelas costas. Homem algum, a Bíblia fala que homem algum viu a Deus, mas porém assim como Ele é, o veremos quando estivermos lá no grande encontro com Deus. Por isso, somente pode testemunhar do Pai o Filho, mas aquele que rejeita o Filho não tem o Pai. Aquele que nega o Filho, ele também não tem o Pai. E muitos negam a divindade de Cristo como Criador, de Cristo como Pai da eternidade, como Deus conosco, Emmanuel, como Deus Todo-Poderoso, como diz em Apocalipse. Se Ele é Pai da eternidade, então Ele não pode ter mãe. Se Ele é Pai da eternidade, então Ele é o Criador. Ele é o fundador dos séculos. O mesmo que diz em Atos 17, que julgará o mundo. Jesus. Então, somente há salvação neste nome. E não há outro nome dado no céu e na terra pelo qual podemos ser salvos, senão a Jesus Cristo. Alguns querem entender por outro nome, mas a Escritura é divinamente inspirada por Deus para ensinar e corrigir, sendo proveitosa para ensinar e corrigir o homem, para que ele seja verdadeiramente aperfeiçoado por Deus. Eu quero abrir a Escritura no livro de Lucas. No livro de Lucas, conforme está escrito no capítulo 17. E no versículo 16, capítulo 16, versículo 19, que conta, na verdade, uma parábola. Jesus, ele diz que essa parábola, ela relata acerca de dois destinos. Primeiro, que não é uma parábola. Os homens deram um título como uma parábola. Se é verdadeiro, não é parábola. Lázaro existiu. O homem rico, por diversas vezes, trilhou os caminhos de Jesus, ou melhor, esteve diante de Jesus, mas rejeitou. Porém, os dois tiveram destino de eternidade. No fim dessa caminhada, todos terão destino de eternidade. Tanto os que rejeitam, como os que também recebem a palavra de vida eterna do Senhor, trilharão destino de eternidade quando chegar o fim desta caminhada. Porém, será o céu ou será o inferno? E isso precisa estar consciente. Precisamos estar conscientes em relação às escolhas, em qual caminho está sendo trilhado.
porque o fim dessa caminhada há uma eternidade a esperar. A Bíblia fala que havia um homem rico, ele vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, porém ele vivia todos os dias regaladamente, esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas, à porta daquele. Ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães iam lamber-lhe as chagas. Lázaro comia as migalhas da mesa do rico, os cães lambiam as suas chagas. Mas aconteceu que o mendigo morreu. O mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, ou seja, o lugar do descanso. Também morreu o rico. Mas para onde que foi levado o rico? A Bíblia fala que ele foi sepultado. Porém, no Hades ele ergueu os olhos. No Hades ele ergueu os olhos estando em tormento. Ou seja, o Hades é um lugar de tormento. E quem está no Hades, ou seja, ele está embaixo, para erguer os olhos para cima e assim ver Lázaro. O homem vê Lázaro sendo consolado e ele se encontra em tormentos. Então Hades é um lugar de tormentos, segundo a própria palavra de Deus. Porém os homens loucos, necios, pervertem a realidade, a verdade, para não crer, a fim de que não venham crer. Só que a Bíblia diz que ai dos homens que acrescentarem ou tirar qualquer palavra da profecia deste livro, eles sofrerão as consequências. Os homens que estão deturpando a verdade, mudando ela em mentira, sofrerão as consequências diante de Deus. O Hades é um lugar de tormento, segundo a Bíblia. Ele ergueu os olhos e estava em tormento. Violões de Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, além do tormento, está contemplando o lugar que não entrou, o lugar de descanso. Além de estar sendo atormentados em chamas no Hades, também está vendo o céu de glória, de descanso eterno, a qual não entrou. Isso é um pouco preocupante, porque na verdade Deus ele chama a se arrepender e alerta por meio de sua palavra. Porém as pessoas que desprezam os avisos e rejeitam as correções, elas estarão no Hades vendo o céu, mas não entrarão nele, sendo atormentados e pedindo socorro, misericórdia, mas não entrarão. Isso aqui é a Bíblia. A religião não crê no inferno. A religião diz que o inferno é aqui na terra. As escrituras é a verdade. E a escritura diz que o inferno não é aqui na terra. É um lugar de tormento debaixo de nossos pés, e os quais estão lá. A Bíblia fala que o seu tormento não cessa jamais. Por isso, escolha crer na verdade. Escolha crer no que diz a Bíblia. Não haverá no fim do curso dessa vida um lugar para expurgar os seus pecados, ou um chamado purgatório. Não haverá no fim dessa vida uma missa de sétimo dia que vai solucionar o problema do pecador, levando ele ao céu. Não haverá, pois o que existe está relatado na palavra da profecia deste livro, que diz ao homem que ele deve temer ao Senhor para desviar a sua alma do inferno, que é para baixo de nossos pés. Você tem temido a Deus? Você tem buscado desviar a sua alma do inferno que é para baixo de seus pés? Tem buscado viver a vida de temor diante do Senhor? Para muitos, o ponto de vista que se tem em relação ao inferno é que é uma doutrina de ameaça para que as pessoas vá para uma religião, o que na verdade é uma grande ignorância. Inferno, primeiro, não é doutrina, é uma realidade, e segundo, não é uma ameaça, é um destino final para os que não temem a Deus. E isso precisa ser levado em consideração, que Deus alertou, Deus alerta desde o princípio que o homem se desvie da perdição, desse caminho mau, desse caminho de eternidade. Mateus 10, 28
capítulo 10 de Mateus, versículo 28, Jesus ele diz: não temas que matam o corpo e que não podem fazer nada com a alma, mas temam antes a Deus, que tem poder tanto no céu para lançar tem poder no céu para lançar o corpo e a alma no fogo do inferno. Jesus está dizendo que nós devemos temer a Deus, porque Deus, além de ter poder para lançar a alma no inferno, também, juntamente, tem o poder para lançar o corpo. Isso não é impossível a Deus. A Bíblia fala que todas as coisas é possível a Deus. Por isso, a Bíblia, como livro de instrução, alerta todos os homens que se arrependam. Livro de instrução de Deus alerta os homens que se arrependam. Não seja soberbo, não seja escarnecedor, seja temente a Deus. Que temor é esse que as pessoas dizem ter em seu coração e que não mudam os seus caminhos maus? Um verdadeiro temor, ele arranca o homem da iniquidade. Um verdadeiro temor, ele muda o curso final, o caminho de perdição. Porém, os homens maus vão de mal a pior, dizendo que temem a Deus, mas não deixam seus maus caminhos. E não estão sendo honestos consigo mesmos. Diante do Senhor, há um caminho a ser seguido. Temer a Deus, a Bíblia fala em Provérbios, é o princípio da sabedoria. E guardar os seus mandamentos. Guardar os seus mandamentos é praticar as suas palavras. As palavras de Deus devem ser praticadas, não somente observadas, mas principalmente praticadas. Não seja somente ouvinte, enganando a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 22. Pois até quando enganarão a si mesmos, dizendo que conhecem, dizendo que tem Deus no coração, mas não segue as palavras de Deus? Aonde há temor, há fidelidade a Deus. Aonde há temor, há sujeição, a obediência a Deus. Aonde não há temor, são meras palavras. Apenas palavras, mas nada de ação diante do Senhor, nada de fidelidade. Que temor é esse que não arranca o homem da imoralidade? Que temor é esse que não te tira de uma vida de embriaguez? Que temor é esse que não te arranca de uma vida de pecados, de uma vida de idolatria? Que temor é esse? É o falso temor. Porque o verdadeiro temor, a Bíblia diz, é temer a Deus, guardando as suas palavras e praticando os seus mandamentos. Isso é temor. Olha o que o salmista escreve: escondi tuas palavras na tábua do meu coração, para não pecar mais contra Deus. Isso é temor. Esconder as palavras, ou seja, praticar as palavras de Deus, guardar as palavras de Deus, é viver em temor. Porém, a palavra do Senhor fala que o temor, ele suscita a sabedoria. Mas o homem se enche de tolices, de astúcia. E a Bíblia fala que esses são os homens que não temem ao Senhor dos exércitos. Você não precisa temer um homem. Jesus falou: temam a Deus. Ele tem o poder para lançar o corpo e a alma no inferno. Mas as pessoas só temem o homem. Tudo que fazem é diante dos homens para serem vistos, e se esquece dos olhos de Deus que contempla os bons e os maus. Comportam-se bem diante da irmandade, diante da religião, mas se esquece dos olhos de Deus que contempla os bons e os maus. Se portam bem diante da sociedade, diante dos olhos da multidão, mas se esquece dos olhos de Deus que contempla os bons e os maus. Não temam o homem, mas temam a Deus que tem o poder para lançar o corpo e a alma no inferno. Que temor é esse? E que você
consegue somente se portar bem, com decência, honestidade ou sinceridade somente diante dos olhos dos homens, mas diante dos olhos de Deus não. Isso não é um verdadeiro temor. Verdadeiro temor faz com que o homem se aparta de toda a iniquidade. Olha o que a Bíblia vai falar. A Bíblia declara que no Hades, ou seja, no lugar de tormento, ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. A Bíblia desmente essa sociedade que não teme ao Senhor, dizendo que o inferno sim é um lugar de tormento. Como se explicar isso? Como que você explica a questão que a Bíblia diz sobre o inferno, que é um lugar de tormento? Se estão dizendo que é aqui na terra, se falsos pastores e pregadores estão dizendo que não existe, é apenas uma parábola, é algo figurativo. Como que você explica o que está escrito? O que está escrito diz: clamando ele disse: Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo em água, refresque minha língua, porque estou atormentado nessa chama. Segundo o clamor de tormento, por 2 vezes esse homem estava clamando. Primeiro ele disse: estou nessa chama de tormento. E segundo ele disse: tem misericórdia. O homem vai pedir misericórdia, mas será tarde demais. No inferno não existe misericórdia, só existe ranger de dentes, não existe afeto natural, pois os homens se tornam como seres, como animais irracionais. E a Bíblia declara pela 3ª vez: então Abraão disse: Filho, lembra-te de que recebeste seus bens em tua vida, porém Lázaro somente males. Agora você está sendo atormentado e Lázaro sendo consolado. É bom crer no que diz a Bíblia, pois a Bíblia declara o que verdadeiramente será o inferno. Será tormento, será um tormento onde você vai ter sede e não haverá água, onde haverá dor, mas não haverá consolo, onde a ferida vai ser aberta, mas não haverá como fechar a ferida, onde se sentirá atormentado para todo sempre. Isso não será um gesto de maldade ou perversidade ou crueldade da parte de Deus. A Bíblia fala que Deus colocou ao homem 2 caminhos. O homem escolhe. O homem ele é consciente, ele é racional. Embora que na maioria das vezes quer usar como se fosse irracional, ou seja, não quer pesar a sua consciência em suas más escolhas, mas a sua consciência sabe que seu caminho é mau e perverso, e sabe qual será o fim desse caminho, e qual será a sentença desse caminho. O inferno, segundo a Bíblia, é debaixo de nossos pés. Primeiro, não é aqui na terra. Provérbios 15, versículo 26. Primeiro, o inferno não é aqui na terra, é debaixo de nossos pés. Segundo, é um lugar de tormento, como diz a própria palavra de Deus. E terceiro, o inferno é lugar de consciência, onde as pessoas mais se conscientizam de seus erros, segundo a Bíblia, no inferno. Hoje as pessoas não se conscientizam do seu erro. Elas vivem carnalmente, como se não houvesse punição e consequência de seus erros. Porém, no inferno, as pessoas se conscientizam de suas escolhas. Segundo a Bíblia, o rico estava sendo atormentado e estava pedindo misericórdia. E agora a Bíblia vai dizer que ele estava se lembrando dos seus 5 irmãos na terra. Ou seja, ele estava consciente do que estava naquele momento enfrentando e se lembrou até mesmo de seus irmãos, não querendo que seus irmãos também fossem para o lugar de tormento. E a consciência do homem no inferno, ela o atormentará para todo sempre.
A consciência do homem no inferno o atormentará para todo sempre, sempre te fará lembrar das oportunidades que foram rejeitadas, sempre te fará lembrar dos avisos que foram ignorados, sempre te levará a um tormento que nunca chegará a um fim. Então, segundo a religião, segundo os falsos mestres, os falsos pastores, falsos pregadores, tais homens que não são de Deus, sempre vão dizer que o inferno não existe. Dizem isso segundo os mormons, dizem isso segundo as testemunhas de Jeová. As religiões negam a existência do inferno, mas a Bíblia, ela afirma que é um lugar de tormento. E assim, com consciência, o homem sofrerá os danos do inferno. E assim, com lembrança e consciência, o homem atormentado será. Se lembrará das oportunidades, se lembrará dos avisos, se lembrará das chances e da misericórdia que foi rejeitada, e não haverá mais oportunidade. Olha o grande problema. As pessoas, elas, na verdade, elas vivem loucamente em seus pecados, acreditando que vai haver um amanhã para se arrepender, acreditando que vai haver uma última hora aonde poderão se arrepender e serem salvos. Essa é a grande loucura. Esse é o grande desvario da mente de muitas pessoas, dizendo em seu coração: eu peco agora e daqui a pouco me arrependo. Esse é o grande problema, que o pecado, ele é viciante. Você peca agora e diz que se arrependeu daqui a pouco comete os mesmos erros e vive um ciclo vicioso. Não viva nesse ciclo vicioso. Não ande errando e pecando como se haverá uma última chance. Não se esqueça, Abiú e Abirão foram engolidos pela terra. O próprio Deus abriu uma boca na terra, um grande escombro que engoliu Abiú e Abirão, porque levaram um fogo estranho diante de Deus. Eles foram engolidos pela terra, eles pereceram. Aonde que houve tempo para se arrependerem? Enquanto não veio o juízo, enquanto não veio a morte. Enquanto não vem a morte, há tempo para se arrepender, há tempo para se converter. Mas, porém, as pessoas, infelizmente, andam na sua incontinência e loucura, dizendo que vai haver uma última chance. Ah, mas o ladrão da cruz, você não é o ladrão da cruz. Você é você agora. E você é você diante de Deus. E a sua consequência diante de Deus, segundo a Bíblia, é baseada em suas escolhas. Quantas pessoas de parada cardíaca que já padeceram e não houve um último fôlego de vida? E aí, como é que fica a situação dessa pessoa? Sem fôlego de vida não tem como se arrepender. Sem fôlego de vida não tem como se reconciliar. Sem fôlego de vida não há esperança de salvação. Por isso a Bíblia fala: coloca a boca no pó, clama a Deus enquanto ainda há vida, que talvez haverá misericórdia. Ou seja, se humilha aos pés do Senhor, clama pela misericórdia de Deus, e sim, haverá misericórdia, e Deus se compadecerá. Porém, assim não é no inferno. O homem está clamando por misericórdia. Ele está pedindo assim: me refresca a língua com um pouco de água. Só a ponta do dedo molha na água e refresca a minha língua, porque estou atormentado nessa chama. Já imaginou você conseguir passar a vida inteira sem beber água? O que dirá 2 dias, um dia sequer? O homem não vive sem água. Mas aqui a Bíblia está falando de uma eternidade, aonde essa água não será encontrada. Ou seja, você vai sofrer os danos para todo sempre de uma consequência e de uma escolha má que fez diante de Deus. Essa é uma mensagem de conscientização. Porém, as pessoas que não querem temer a Deus, elas veem como de uma outra forma, com maus olhos. Porém, a mensagem de amor de Deus é justamente isso: te alertar acerca das realidades, das consequências que sobrevirão. Se você não crê no que diz a Bíblia fala sim que os homens estão caminhando em sua loucura. Lá no livro de Salmo diz: o nécio
diz em seu coração que não tem Deus e ele tem se corrompido. Nós chegamos a um ponto em que a sociedade rejeita até mesmo a própria Escritura e não crê no que está escrito. As pessoas creem mais no que diz uma religião do que diz a própria Bíblia. É uma grande loucura. As pessoas acreditam nas fábulas, mas na verdade de Deus não crê. As religiões dizem porventura que haverá uma reencarnação e as pessoas estão acreditando nisso. E com base no que diz a Escritura. A Escritura não diz sobre uma reencarnação. Porém, houve uma grande discussão no tempo em que Cristo estava diante dos saduceus. Os saduceus criam na reencarnação. Os saduceus criam que haveria uma reencarnação. Jesus, ele pregou para eles que haveria a ressurreição dos mortos, onde todos seriam julgados e receberiam a sua consequência, a salvação ou a condenação. Nunca houve uma reencarnação, porém a humanidade crê nessa fábula, nessa doutrina de demônio. Nunca houve um purgatório, lugar para expurgação de pecados, mas porém muitos creem nessa grande loucura, e que uma missa de sétimo dia te livrará do inferno ou salvará sua alma. Uma grande mentira. É o que diz a primeira carta de Timóteo no capítulo 4. Muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Se apostataram da fé, muitos deixaram de dar ouvidos à verdade para seguir instruções e doutrinas de demônios. Não seja mais um entre a multidão que está dando ouvidos a doutrinas de demônios caminhando para o inferno. Seja mais um dos quais temem a Deus e que vivem segundo a vontade e a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Como Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a fé que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, daquele que por mim me amou e me resgatou. Viva na fé daquele que amou e se entregou na cruz para salvar. Como as pessoas vivem segundo as suas próprias vontades, não amam a Deus. Paulo declara assim: eu vivo, mas não segundo eu, mas segundo a fé daquele que por mim se amou, se entregou. Isso é fé. Fé não é sincretismo. Fé não é levar uma cruz pesada peregrinando a pé para a Trindade. Fé não é acender vela. Fé não é se dobrar diante da estátua. Fé não é pagar penitência. Fé não é fazer campanha. Fé não é fazer voto. Fé, a Bíblia fala que a fé vem por ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus. A palavra de Deus anuncia que existe uma eternidade. Jesus fala assim no livro de Mateus capítulo 7. Escolham pelo caminho estreito, porque estreito e apertado é o caminho a qual conduz à salvação, porém largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos escolhem e entram por esse caminho. Muitos escolhem entrar pelo caminho da perdição, e muitos são os que entram pelo caminho que conduz à condenação. Muitos agora estão seguindo esse caminho, mas estão se esquecendo que o fim desse caminho te trará dores eternas. Muitas pessoas agora estão seguindo esse caminho, mas porém estão colocando sua confiança na incerteza de que haverá arrependimento na última hora. Mas só haverá arrependimento se houver fôlego de vida. Se não houver fôlego de vida, e se houver uma invalidez, se houver uma invalidez em cima de uma cama, necessitando de oxigênio, de aparelhos, e não houver uma consciência, mas um coma, como o homem se arrependerá? Como ele dirá: Senhor, tenha misericórdia? Bom, porém a Bíblia fala que o ladrão da cruz, ele apenas reconheceu seus pecados, dizendo e reconhecendo que pecou contra Deus. O homem deve reconhecer os seus pecados agora.
deve se humilhar diante da face de Deus, para que possa receber a misericórdia, para que possa receber a remissão de seus pecados. Porém, muitos, infelizmente, não creem que tem que se arrepender. Acham que está no amparo da religião, está tudo em paz. Não está tudo em paz se você está no amparo da religião para continuar pecando à vontade. A religião pode até te amparar em seu adultério, você vivendo em adultério a vida inteira, mas porém a Bíblia fala, em 1 Coríntios 6, os adúlteros não herdarão o reino de Deus. A tua religião pode até te amparar, você vivendo em sua embriaguez, vivendo em seus caminhos tenebrosos, porém a Bíblia fala assim em 1 Coríntios 6, não herdarão o reino dos céus os bêbados. A religião pode até te amparar em sua mentira, porém a Bíblia fala, os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Isso e outras coisas a religião ampara. A religião, ela ampara o pecado. Ela dá suporte ao homem para ele continuar pecando e tendo a sua consciência limpa, sendo que estão manchados diante de Deus. Nós sabemos que esse evangelho, essa palavra, foi anunciado tanto a vivos como a mortos, para nos isentar, para nos tornar isentos de inocência. Porque uma vez que fomos alertados e esta mensagem foi anunciada a nós, não existe mais inocência. O evangelho foi pregado tanto a vivos como a mortos, sim ou não? A Bíblia fala que Jesus pregou o evangelho tanto a vivos como a mortos. Ou seja, então Jesus isentou tanto os vivos de irem para o inferno, como Jesus também isentou os mortos acerca da eternidade. Você sabe por que Jesus pregou o evangelho tanto a vivos como a mortos? Porque todo homem, ele merece, ele deve ser instruído, porque para onde ele vai, ele terá uma eternidade, e todos os homens, por meio da palavra de Deus, são instruídos. Quando Jesus, a Bíblia fala que esteve 3 dias e noites no seio da terra, no ventre da terra, pregando para os mortos em prisão. A Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou, muitos dos que estavam em sepulcros também ressuscitaram. Não sei se você já observou isso, as pessoas não observam. Foi um grande sinal de que Jesus, ele venceu a morte, em que muitos dos que estavam em sepulcros ressuscitaram. E a Bíblia faz referência à geração de Noé. A geração de Noé ouviu a mensagem de Jesus no período em que Jesus Cristo estava pregando para os mortos em prisões. Não foi em vão a mensagem de Jesus, como também não é em vão agora. A mensagem de Jesus agora, ela pode te livrar das consequências da eternidade de tormento. Mas aqui se relata em Lucas capítulo 16, que este homem que estava agora descendo a sepultura, chamado rico, e agora estava no Hades também, clamando por misericórdia, dizendo que estava atormentado. Infelizmente esse homem não se deu por avisado. Não se deu por avisado. Ou seja, aquele que se atém às instruções de Deus, se dando por avisado, ele livra a sua alma do inferno. Mas os que rejeitam as instruções e não se dão por avisados, ele desce ao inferno, ele perece. Segundo a Bíblia relata o inferno primeiro, não é aqui na terra, mas é embaixo de nossos pés, é para baixo da terra. E a Bíblia declara que é um lugar de tormento. Mostra a consciência que o homem tem de suas escolhas, de suas oportunidades. Você não vai querer estar para todo sempre, estar atormentado com a sua consciência, te lembrando das oportunidades que teve, das escolhas más que fez. Por isso queira temer a Deus, queira seguir as palavras de Deus. Não siga as palavras dos homens, siga as palavras de Deus. Instruções para nós é as palavras de Deus. Mas muitos falsos profetas nos últimos dias têm surgido, pervertendo a verdade e mentira, pervertendo a realidade do que diz as Escrituras, e arrebatando muitos para o fogo, levando muitos para a perdição, por meio de seus falsos ensinamentos.
Mas a Bíblia fala em 2 Pedro, capítulo de número 2, que a sua perdição ela não dormita, mas ela virá. 2 Pedro 2 está escrito que nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas, enganadores, farão negócio da palavra de Deus, porém não será tarde a sua sentença. Por isso que o homem ele tem que ler o que está escrito. Vai ficar confiando nas palavras dos homens até se perceber que já está em tormentos? Vai confiar nas palavras dos homens até quando? Homens avarentos, engananciosos, soberbos, eles não se contentam. Eles não se contentam. Eles, na verdade, são cães gulosos. E as pessoas, infelizmente, estão dando confiança aos tais. Jesus fala em Mateus 24, versículo 4. Acautelai-vos para que ninguém vos engane, disse Jesus. Porque virão muitos em meu nome, enganarão a muitos, disse Jesus. Jesus disse: tomem cuidado para que ninguém vos engane, pois virão muitos em meu nome, disse Jesus. E como muitos têm surgido a cada século, a cada geração, em nome de Jesus, ou melhor, a cada dia, muitos têm surgido em nome de Jesus, enganando a muitos. Dizem que Deus falou, dizem em nome de Deus aquilo que Deus não falou, e dizem muitas heresias em nome de Deus. Porém, Jesus alertou acerca do engano desse espírito enganador, dizendo: Jesus, muitos viriam em seu nome. Mas Jesus falou: acautelai-vos para que ninguém vos engane. A Bíblia é a instrução. Se você quer ter cautela e se certificar de que não está sendo enganado e não estará sendo enganado, lê a Escritura. Examine a Escritura. Ela testifica de Jesus. Nelas nós encontramos a vida. Grande loucura está cada dia mais caminhando nesse mundo. E muitas questões loucas estão surgindo na mente de muitas pessoas. Não era para existir dúvida em relação à eternidade, em relação ao que espera do outro lado. A Bíblia diz, a Bíblia alerta, a Bíblia faz uma declaração, a Bíblia faz afirmações. Porém as pessoas não querem saber o que diz a Bíblia. Alguns vão consultar espíritos na mesa branca, que na verdade são espíritos enganadores. Outros vão consultar espíritos no candomblé, em banda, o que seja. Na verdade são espíritos enganadores. Tão enganadores ao ponto de dizerem que são anjos de luz ou são espíritos da luz, mas na verdade são espíritos enganadores. A Bíblia não declara nenhum espírito que trabalha para Deus no mundo dos mortos, mas a Bíblia declara que são espíritos enganadores dos últimos séculos que enganam a muitos. Cartomantes, cartas psicografadas, certas mediunidades são invocações ou, na verdade, incorporações demoníacas. O mundo não era para crer em tais loucuras se lessem realmente a própria Escritura. A própria Escritura diz que Saul foi consultar uma feiticeira para que a feiticeira fizesse subir o espírito de Samuel e Saul pudesse falar com o espírito de Samuel. Porém, a Bíblia relata que um espírito enganador subiu a enganar Saul. Não era Samuel falando com Saul, era sim um espírito enganador. A própria palavra fala que não é de se maravilhar que Satanás se transfigure em anjo de luz e ministro da justiça para enganar a muitos. Aquele espírito que se passou por Samuel enganando a Saul era um espírito enganador. Cuidado, são os mesmos espíritos que atuam na mesa branca, na roda de macumba, os mesmos hoje, por meio de falsas revelações, falsas profecias. E as pessoas não lêem a Bíblia porque na verdade confiam mais na palavra do homem do que na palavra de Deus. A Bíblia fala que a última palavra é a palavra que vem de Deus, ela que tem que ser crida. Jesus ele fala assim: examine a Escritura, pois são elas que testificam de mim, e nelas vocês encontram a vida. Devemos examinar a Escritura e não colocar nossa confiança nos homens,
mas sim examinar por conta própria o que está escrito. Se você lesse o que está escrito, jamais você faria uma campanha de fogueira santa. Sim, ninguém faria campanha de fogueira santa se lessem a Bíblia. Se lessem a Bíblia, saberiam que isso é um sacrifício a Mamon, não é para Deus. Se as pessoas lessem a Bíblia, elas nunca estariam rezando para a Aparecida, louvando a Aparecida, porque a Bíblia fala que todo ser que tem fôlego de vida deve louvar a Deus e não é a Aparecida. Todo ser que tem fôlego de vida deve glorificar ou louvar a Deus e não é a Senhora, a Rainha do Céu, pois ela não é um espírito que vem de Deus, é um espírito enganador. Se você lesse a Bíblia, você não estaria rezando aos mortos, você estaria orando ao Pai. Que assim diz em Mateus 6, orem ao Pai. Porque o Pai que está em secreto, o Pai que está em oculto, Ele te ouvirá. E Ele te recompensará. Mas as pessoas cometem grandes loucuras, são loucuras isso. Grandes loucuras estão seguindo. Mas a Bíblia fala que o homem nécio, ele duvida, ele não tem fé no coração. O homem nécio, ele não tem fé. Diz o nécio em seu coração, pois não há Deus, e tem se corrompido. Assim a Bíblia fala, e continua dizendo acerca dessa mensagem de Lucas, a mensagem do rico e Lázaro. Não é uma parábola, mas é uma realidade e uma eternidade que espera. Lázaro, quando morreu, a Bíblia fala que o anjo levou Lázaro ao seio de Abraão. Já parou para pensar? Quem levará a tua alma? A quem estará preparada? Quando chegar o último momento, o último suspiro, já parou para pensar? Será um anjo ou será um demônio que vai te recepcionar, te levando para a eternidade? Porque Lázaro, segundo a Bíblia, era um homem que temia a Deus. Lázaro, segundo a Bíblia, era um amigo de Cristo, era um amigo de Jesus Cristo. Rico, segundo a Bíblia, era um homem que nunca dava ouvidos às instruções de Deus. Porém, todos os dois desceram à sepultura. Lázaro foi recepcionado pelos anjos e levado ao descanso, seio de Abraão. Porém, o rico ergueu os olhos no Hades. Estando no Hades, estando no tormento, se viu sem saída, implorando por uma gota de água, implorando por misericórdia. E a Bíblia continua dizendo assim: disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que dê testemunho a eles, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem Moisés, se não ouvem ainda algum dos tais, que dirá, darão ouvidos aos mortos e crerão ainda que ressuscite? Jamais. Jamais. Olha a consciência do homem o atormentando mais uma vez. Pela 4ª vez a Bíblia diz que ele estava em tormento. E as pessoas dizem que o inferno não é um lugar de tormento, não existe um tormento. Pela 4ª vez em Lucas 16, o mesmo homem diz que está em tormento, e agora a sua consciência faz lembrar que existem 5 irmãos na terra. Ou seja, o lugar é tão ruim que ele não quer nem que os seus 5 irmãos estejam nesse mesmo lugar. Ou seja, o inferno é um lugar de tanta dor que nem os que estão lá querem que os seus próprios familiares ou os piores inimigos estejam lá. Mas as pessoas não creem nisso. Mas as pessoas não creem nisso. Ah, mas o inferno é aqui. O inferno não existe. Coitado dessa geração que não crê nessa palavra de Deus, que não crê na Escritura. Os mesmos que não crêem no inferno, eles estarão lá. Eles estarão lá para todo sempre. Os mesmos que dizem que esse lugar não existe e é apenas uma doutrina do medo estarão lá. Poderia citar vários versículos. E está escrito também em Apocalipse capítulo 20,
e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. O inferno ele vai ser transferido para o lago de fogo e enxofre. Todos os mortos que lá estão serão lançados no lago de fogo e enxofre, ou seja, um tormento que será eterno. Ainda pior, porque ali estará Satanás e os demônios para todo sempre sendo atormentados juntamente. Hoje nós sabemos que não há um tormento para os demônios ou para Satanás no inferno, mas a Bíblia declara que no lago de fogo e enxofre será lançado o falso profeta, a besta, Satanás, os anjos caídos, e juntamente com eles os que seguiram as suas doutrinas ou suas mentiras, como está escrito, todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, e essa será a segunda morte. Vela para que seu nome seja encontrado escrito no livro da vida, zela para que seu nome no livro da vida seja encontrado. A única forma, acredite ou não, a única forma do nome ser encontrado escrito no livro da vida é viver na vida de temor com Deus. Não é o pastor que pede para Deus escrever seu nome no livro da vida, não é você que faz uma confissão para Deus escrever seu nome no livro da vida. O nome escrito no livro da vida só é possível para os que verdadeiramente temem ao Senhor, para os que verdadeiramente seguem as palavras do Senhor. Não é uma confissão, mas é uma ação. São ações que levam o homem a Deus, não são confissões. Não adianta confessar e não ter diante do Senhor ação. Por isso a Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta. Fé sem ação, sem fidelidade a Deus é uma fé morta. A fé morta não salva o homem, mas a verdadeira fé, ela salva o homem. A fé vem pelo ouvir. Ouvir vem pela palavra de Deus. Essa manhã está sendo ofertado nada além do que diz a Escritura, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está sendo ofertada. Eu não venho em nome de nenhuma religião, eu não pertenço a nenhuma. Jesus não faz parte de nenhuma delas. Como eu te ofertarei uma religião se Jesus não propôs nenhuma religião ser seguida? Corre muito risco os que estão seguindo uma religião de serem conduzidos ao inferno. Pois o caminho é Jesus. Não é catolicismo, não é evangélica, não é testemunho de Jeová nem mormon. O caminho é Jesus. Jesus não colocou essas divisões na terra. O homem que dividiu a igreja é só Jesus, sempre foi Jesus, a igreja sempre foi a pessoa de Cristo. Mas os homens dividiram aquilo que Jesus chama o corpo de Cristo, que são pessoas, não é uma instituição, não é um lugar. Infelizmente, o orgulho, a soberba do homem, que tem sido produzida por causa da cauterização da sua mente, ou seja, uma mente feita lavagem cerebral, onde escuta mentiras a vida inteira e crê nessa mentira, eles se tornam orgulhosos quando ouvem a verdade, se tornam soberbos quando ouvem a verdade, não aceitando a verdade e não se sujeitando ao que diz a verdade das Escrituras. Esse é o grande perigo da religião. Ela, além de causar divisão, faz as pessoas acreditar que estão seguindo a Deus, mas na verdade não estão. Jesus falou: lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a tua palavra, Deus. Na verdade, quem disse isso foi o salmista. Que verdadeira lâmpada e luz para os pés é a palavra de Deus. Se há um caminho que salva é Jesus, então por que a necessidade de Maria? Se ninguém chega ao Pai senão por Jesus, aonde que há necessidade de Maria? Se ninguém pode chegar ao Pai senão por meio do Filho, como nós chegaremos à salvação por outro meio? Então, Jesus, ele é o Alfa, o Ômega, o princípio, o meio, o fim. Ele é o Deus conosco, o Pai da eternidade. Pai da eternidade não tem mãe. O
Pai da eternidade, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Criador, Ele não tem mãe. Se Jesus tivesse mãe, Ele estaria sujeito. E Ele teria feito o que Maria falou para fazer. Olha, acabou o vinho. E agora? Jesus falou, mulher, o que tem eu contigo? Ele não disse mãe, Ele disse mulher. Jesus, na verdade, não era o filho de José, não era o filho de Maria, mas o filho do Deus Altíssimo. E a Bíblia fala que ele era sem princípio de vida e genealogia. Muito fácil de se explicar. Quando Jesus nasce no corpo de Maria ou sai do ventre de Maria, ali somente a matéria física foi formada. O Espírito Santo colocou o Espírito de Jesus e se formou o corpo de Cristo. Jesus, ele nasceu como homem para dar testemunho aos homens, para salvar aos homens, vivendo como homem. Mas no princípio, antes que Abraão existisse, ele já era. Então Jesus não tem mãe. Ele que estava lá quando foi criado os seres viventes. Quando Maria foi criada, Jesus que estava lá. Gênesis capítulo de número 3. Está escrito, façamos o homem, nossa imagem, nossa semelhança. Deus não estava sozinho, Jesus estava lá. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, pelo próprio Jesus. Qual diz em João capítulo 1, no princípio ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era o próprio Deus, sem ele nada do que foi feito teria sido feito, pois tudo foi criado por ele e por meio dele, e é ele quem dá a todos o sustento, é ele quem dá a todos a vida e a respiração, é Jesus Cristo. Ouça a palavra de Deus, moradores da terra. Aplica o seu coração à verdadeira instrução de Deus. Bem-aventurados são os que ouvem, bem-aventurados são os que guardam a palavra da profecia deste livro, porque o tempo do Senhor está próximo. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os bêbados, os mentirosos, os sodomitas, efeminados, todos que amam e cometem a mentira. Sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 22, versículo 15. A minha Bíblia diz o mesmo que a sua, os quais ficarão de fora do reino de Deus. Se certifique que você não está nessa lista. Não queira estar nessa lista, pois ali está a lista dos que na eternidade vão perecer. Ali está a lista dos homens que na eternidade vão sofrer. Em Apocalipse 22, versículo 15, está a lista dos homens que padecerão eternamente. A minha Bíblia diz, os quais serão salvos. A tua Bíblia também diz lá no livro de Mateus capítulo 7, aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Não é o evangélico, não é o caridoso, não é o católico, não é o que reza muito, não é o que paga penitência, não é o que faz sacrifícios, não é o religioso. Mas a minha Bíblia declara em Mateus 7 que nem todos os que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus, mas os que estão fazendo a vontade do Pai que está no céu. Se certifique que você está fazendo a vontade do Pai. Se certifique que você está vivendo o centro da vontade de Deus. Porque de fora ficarão os feiticeiros, os cães. Quem são esses cães? Lá no profeta Jeremias ou Isaías diz, na verdade, esses pastores são cães gulosos que nunca se fartam. Ou seja, é uma qualidade de homens enganadores que fazem comércio, fazem negócio da palavra de Deus. Esses são os cães que não herdarão o reino de Deus. E ficarão de fora todos os feiticeiros, os mentirosos, os adúlteros, sodomitas, beberrões. Não rejeita sinais. Não rejeita o que diz a Bíblia. É a Bíblia que dá definição do que é certo. Diante de Deus, é claro. Diante da sociedade, as pessoas já têm o seu padrão. Mas o seu padrão não te levará à salvação. Diante de Deus, a Bíblia tem o padrão de salvação. Se você se certifique que você está nessa lista hoje, os quais não herdarão o reino de Deus, se arrependa. Ficarão de fora os feiticeiros, os idólatras, sodomitas, imorais,
Todos que amam e cometem mentira, os roubadores, ladrões, adúlteros, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Nós conhecemos muito bem o que sodomitas faziam, a sua imoralidade, pervertia dos pequenos aos maiores. A Bíblia fala que todos eram imorais. Claramente que os pecados de Sodoma e Gomorra não eram somente homossexualismo, não era somente, mas é o mais destacado na Bíblia, dizendo que do pequeno ao maior eram todos imorais. A sua imoralidade foi conhecida quando os anjos desceram naquela cidade. Eles quiseram ter relações com os anjos, porém Deus destruiu com fogo aquela cidade, arrancando Ló e suas filhas. Lavou 3. Toda vez que Deus fez alguma coisa, tudo nisso tem um significado. Ló e a sua família representa a minoria dos salvos. Noé e a sua família, ou seja, 8 pessoas sendo salvas, representa a minoria dos salvos. A parábola das virgens loucas e as prudentes representam os salvos e os condenados. Ou seja, são poucos que se salvam. Jesus, ele disse, são poucos os que se salvam. Grande mestre, perguntaram, quantos que se salvam? São muitos que se salvam? Jesus falou, estreito é o caminho, apertado o caminho, poucos são os que se salvam, porém largo, espaçoso é o caminho, muitos são os que entram pelo caminho da perdição, são muitos que estão caminhando para a condenação. Como são poucos os que se salvarão? Serão poucos, pois são poucos que se atentam às instruções de Deus. São poucos os que se voltam a seguir a vontade de Deus. Não siga o seu coração. Maior é Deus do que seu coração. Se o teu coração te condena, sabe antes que maior é Deus do que seu próprio coração. Enganoso é o coração do homem, mais enganoso é do que todas as coisas nessa vida. Não siga o teu coração. Aplica o teu coração a seguir as palavras de Deus. Que Jesus, ele possa ter misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Que a graça do Senhor Jesus, a paz de Deus que excede a todo entendimento nesse dia de hoje, seja convosco. Que o Senhor Deus possa trazer ao seu entendimento o temor verdadeiro para que se salvem. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que todos se arrependam e venham à salvação. Se arrependam, moradores, o tempo está se abreviando, o tempo está se esgotando. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Aleluia. Começando a chover, irmãos. Deus é bom. Deus abençoe os irmãos, fiquem todos na paz.